Hoje vamos falar sobre um mundo que você nunca viu. Um mundo que, segundo a Bíblia, era tão fascinante quanto perigoso. Imagine uma terra onde as pessoas viviam centenas de anos, onde gigantes caminhavam entre os homens e onde a humanidade alcançou um ponto tão extremo que Deus decidiu começar tudo de novo. É isso mesmo. Antes de Noé construir a famosa arca, existia uma realidade cheia de mistérios, revelações e eventos que desafiam nossa compreensão. Mas como era esse mundo? O que a Bíblia realmente nos conta sobre ele? Será que há indícios fora das Escrituras que podem ajudar a preencher as lacunas dessa história incrível? Prepare-se para mergulhar em um cenário onde a maldade dominava, mas também existiam homens que caminhavam com Deus. Um tempo de escolhas, caos e promessas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar detalhes intrigantes sobre os dias que antecederam o dilúvio. Quem eram os filhos de Deus que tomaram esposas entre os homens? Quem foram os Nefilim, os gigantes mencionados nas Escrituras? E o que levou Deus a dizer basta? Vamos cruzar as informações bíblicas com curiosidades históricas e interpretações fascinantes que podem mudar sua forma de enxergar essa narrativa tão conhecida. E não pense que é apenas história antiga. Essa jornada pelo mundo pré-diluviano traz lições valiosas para os dias de hoje. O que podemos aprender com a geração de Noé? Será que estamos repetindo os mesmos erros? Spoiler: há muito mais para refletir do que você imagina. Então, se você está curioso para saber o que realmente aconteceu antes da maior inundação da história, fique até o final. Você vai se surpreender com o que a Bíblia revela. Vamos juntos nessa viagem ao mundo pré-diluviano? Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Imagine um mundo onde o tempo parecia fluir de maneira diferente e os dias se estendiam por séculos. Antes do dilúvio, a expectativa de vida era algo que desafia a nossa imaginação moderna. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, enquanto Matusalém alcançou a impressionante marca de 969 anos. Isso não é apenas um detalhe curioso. É uma janela para uma era em que o conceito de envelhecer tinha outro significado, quase como se o tempo fosse um aliado, não um adversário. Os fatores que possibilitavam essa longevidade são intrigantes. Muitos acreditam que uma camada de vapor de água cercava a Terra, protegendo-a da radiação solar nociva e criando um ambiente perfeito para a vida. Essa condição única não só prolongava a vida, mas também moldava uma humanidade diferente da que conhecemos hoje. Não se tratava apenas de viver mais, mas de como se vivia. Pense em quantas gerações poderiam coexistir em harmonia, compartilhando sabedoria acumulada ao longo de séculos. Certamente, os patriarcas antediluvianos eram mais do que registros históricos. Eles eram os portadores de uma cultura viva, transmitindo valores e histórias diretamente por centenas de anos. É difícil imaginar o impacto disso na construção da sociedade. No entanto, não se deixe enganar pensando que esses longos anos eram um convite apenas para o bem. A longevidade também permitiu que o mal se enraizasse profundamente. O tempo era uma ferramenta poderosa, tanto para o crescimento espiritual quanto para a corrupção moral. A Bíblia narra que a imaginação do coração humano já mostrava sinais de deterioração, um prelúdio para os eventos que estavam por vir. Essa longevidade, que hoje soa como um conto de fadas, era apenas o início de um cenário muito mais complexo. O que realmente acontecia na Terra para que Deus considerasse necessário resetar a humanidade com o dilúvio? A resposta está nas condições do próprio planeta, que iremos explorar a seguir. Imagine um mundo envolto em uma névoa protetora, como se o próprio céu abraçasse a Terra. Antes do dilúvio, o clima era uma dádiva constante. Temperado, úmido, perfeito para sustentar a vida em abundância. Essa camada de vapor, descrita em teorias baseadas nas Escrituras, criava um equilíbrio tão estável que a ideia de estações severas, secas ou tempestades era praticamente inexistente. A natureza parecia estar em perfeita sincronia com o homem. Essa configuração geográfica, quase paradisíaca, também moldava o comportamento humano.
Não havia a urgência de enfrentar condições extremas como hoje. Sem invernos rigorosos ou verões sufocantes, o foco não estava em sobreviver, mas em viver. É fascinante pensar em como esse ambiente influenciava até mesmo o desenvolvimento cultural. Talvez as pessoas fossem mais conectadas à terra, aos rios e ao céu. Contudo, essa mesma estrutura que oferecia proteção e prosperidade carregava em si o potencial de uma transformação catastrófica. Quando a camada de vapor foi rompida, o céu literalmente desabou sobre a terra. O dilúvio, narrado como um evento global, não foi apenas uma inundação, mas uma mudança completa do equilíbrio do mundo. A água que sustentava a vida tornou-se o agente do julgamento divino, limpando a terra. Além disso, pense nas implicações desse rompimento. A radiação solar, antes barrada pela camada protetora, começou a atingir diretamente os seres vivos. Essa exposição marcou o início da redução drástica na expectativa de vida. O mundo não só mudou fisicamente, mas também se tornou mais hostil, obrigando o homem a adaptar-se a condições muito mais desafiadoras. Esse ambiente transformado, que antes era um palco de abundância, agora servia como um lembrete constante do poder divino e da fragilidade humana. E como os homens reagiram a essas mudanças? É nesse contexto que a interação entre o divino e o humano ganha novos contornos e nos leva a reflexões ainda mais profundas. Viver em uma época em que o divino caminhava tão próximo do humano que a comunicação direta com Deus era parte do cotidiano de alguns. Antes do dilúvio, essa interação transcendeu o imaginável. Adão, Enoque e Noé são exemplos de homens que ouviram a voz divina de forma clara e direta, recebendo orientações e advertências sem intermediários. Era como se o Criador estivesse sempre à distância de uma palavra, guiando e, quando necessário, corrigindo. Mas não foi apenas a voz de Deus que ecoou nessa era. A Bíblia narra um evento misterioso e perturbador: a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essas expressões têm gerado debates há séculos. Muitos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que abandonaram seu lugar celestial para se relacionar com mulheres humanas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes com força descomunal, mas uma moralidade corrompida. Esses Nefilins se tornaram símbolos de tudo o que era errado naquele tempo. Sua existência amplificava a violência e a maldade, marcando um período de profunda decadência. A presença deles na Terra parecia ser uma afronta direta à ordem divina, como se a criação estivesse sendo distorcida de dentro para fora. A convivência entre humanos, anjos caídos e nefilins criou um cenário caótico, onde a corrupção atingiu níveis alarmantes. Nesse ambiente, Deus ainda estendia a mão para alguns. Noé, por exemplo, foi chamado para caminhar com Deus em meio a essa geração perversa. Sua obediência e fé destacam o contraste entre aqueles que buscavam a luz divina e os que escolhiam as trevas. A convivência com o divino não era apenas um privilégio, era também um teste constante de caráter e fidelidade. Mas como chegamos a esse ponto de interação tão intensa e ao mesmo tempo tão caótica? Para entender, precisamos voltar nossos olhos para uma rebelião ainda mais antiga, uma que começou antes mesmo da criação do mundo, quando o primeiro desafio à soberania de Deus foi lançado. E é exatamente aí que Lúcifer entra em cena. Antes mesmo de o homem pisar na terra, a criação já havia presenciado sua primeira rebelião. No princípio, Deus criou os anjos, seres majestosos que serviam como mensageiros e adoradores. Entre eles, Lúcifer era um destaque incomparável. Seu nome, que significa estrela da manhã, refletia sua beleza, sabedoria e posição de honra. Ele estava tão próximo do trono divino que sua presença simbolizava a perfeição. Mas, ironicamente, foi exatamente isso que o perdeu. A ambição foi a semente que germinou no coração de Lúcifer. Ele não queria apenas estar ao lado de Deus. Ele desejava ser como Deus. Esse orgulho o levou a uma rebelião que abalou os céus. Lúcifer não estava sozinho. Ele convenceu 1/3 dos anjos a seguirem seu plano ousado de usurpar o trono divino. A audácia desse ato marcou o início de uma guerra espiritual que atravessa eras e reverbera até hoje. Porém,
a tentativa de Lúcifer não foi bem sucedida. Deus, em sua soberania absoluta, lançou Lúcifer e seus seguidores para fora do céu, banindo-os para a terra. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tornou-se o adversário de tudo o que Deus criou. Os anjos caídos, transformados em demônios, passaram a agir sob seu comando, buscando destruir o plano divino e corromper a humanidade a qualquer custo. Esse é o pano de fundo sombrio que explica tanto a presença do mal quanto a necessidade de redenção. A rebelião de Lúcifer não foi apenas um ato isolado. Foi o estopim de uma batalha cósmica que molda o destino da criação. E, nesse cenário de guerra espiritual, o comportamento humano antes do dilúvio começou a refletir essa luta de maneira alarmante. Como será que essa corrupção se manifestou de forma tão evidente? Vamos desvendar isso a seguir. A humanidade antes do dilúvio vivia em um cenário que era ao mesmo tempo fascinante e trágico. A vida que deveria refletir a bondade e a ordem divina havia se tornado um palco de corrupção desmedida. A Bíblia descreve esse período como um tempo em que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Era como se a maldade tivesse se tornado a norma, um padrão de vida que se perpetuava de geração em geração. A violência dominava os relacionamentos. O campo, que deveria ser um lugar de trabalho e sustento, tornou-se um cenário de assassinatos e disputas. A história de Caim e Abel não foi um incidente isolado, mas o início de uma espiral descendente que envolvia famílias inteiras. As pessoas viviam como se a vida alheia não tivesse valor algum, enquanto o egoísmo e a ganância corroíam qualquer senso de justiça ou solidariedade. Além da violência, a idolatria e a imoralidade eram práticas comuns. A adoração a Deus foi sendo substituída por cultos que exaltavam o próprio homem, seus desejos e suas criações. A humanidade estava não apenas distante de Deus, mas ativamente rebelada contra ele. Tudo isso refletia um afastamento tão profundo que até os laços sociais se tornaram campos de batalha, onde ninguém confiava em ninguém, e traições eram quase esperadas. Nesse contexto de decadência moral, os Nefilins, frutos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, se destacavam como figuras imponentes, mas destrutivas. Suas ações amplificavam ainda mais a violência e a corrupção. Era um período em que até mesmo a criação parecia estar desequilibrada, com a natureza refletindo o caos do coração humano. O mundo estava tão contaminado que Deus se entristeceu profundamente com o que via. Mas mesmo nesse cenário sombrio, havia uma centelha de esperança. Deus encontrou em Noé um homem justo, alguém que caminhava com ele e se destacava em meio à perversidade geral. Noé se tornou um símbolo de resistência à corrupção e de fé em um futuro diferente. E foi justamente através dele que Deus começou a esboçar um plano para um novo começo. Quando Deus olhou para a terra e encontrou em Noé um homem justo, começou a desenhar um plano extraordinário para a redenção da criação. Esse plano, porém, veio em forma de uma tarefa monumental: construir uma arca. Imagine a cena. Noé, um homem comum para os padrões da época, recebendo instruções divinas para construir uma embarcação gigantesca, algo que ninguém jamais havia visto antes. Era mais do que uma tarefa física, era um ato de fé pura. A arca não era apenas uma grande estrutura, era uma verdadeira obra-prima de engenharia divina. Com medidas precisas e materiais escolhidos a dedo, como a resistente madeira de gofer, ela foi projetada para enfrentar o maior desastre já registrado. 3 andares, compartimentos internos e uma vedação de betume por dentro e por fora garantiam sua funcionalidade. Noé trabalhava dia após dia, seguindo cada orientação divina com precisão. E não era só isso. Enquanto suas mãos construíam a arca, sua boca proclamava a mensagem de arrependimento ao mundo ao seu redor. Noé não era apenas um construtor, era também um pregador. Mas a humanidade, tão enraizada em sua maldade, zombava de sua fé e ridicularizava sua dedicação. A arca, para muitos, era o maior símbolo de um suposto delírio. Essa rejeição não desanimou Noé. Pelo contrário, reforçou sua determinação. Ele compreendia que estava participando de algo muito maior do que ele mesmo, algo que apenas Deus poderia realizar. E assim,
tijolo por tijolo, a arca foi tomando forma. A cada martelada, Noé reafirmava sua confiança em Deus, mesmo quando todos ao seu redor o desacreditavam. E então o dia finalmente chegou. Deus ordenou que Noé e sua família entrassem na arca, acompanhados pelos animais que ele mesmo havia chamado. A porta foi fechada, mas não por mãos humanas. Era Deus selando o destino de toda a criação. Imagine a terra envolta em um silêncio tenso, interrompido apenas pelas primeiras gotas de chuva. Para os que estavam fora da arca, talvez tenha parecido um evento comum no início, mas logo a realidade os atingiu com força avassaladora. O céu abriu suas comportas e a água não vinha apenas de cima, mas também das profundezas. As fontes do grande abismo foram rompidas e a terra começou a ser coberta por um dilúvio sem precedentes. Era mais do que uma chuva, era a manifestação do julgamento divino. Dentro da arca, o cenário era outro. Noé e sua família viviam um misto de gratidão e expectativa. Eles estavam seguros, mas não imunes à gravidade do que estava acontecendo lá fora. Os sons da tempestade e o impacto das águas na estrutura da arca eram um lembrete constante de que estavam vivendo um marco na história da humanidade. Cada dia dentro daquela embarcação era uma lição sobre paciência, confiança e dependência de Deus. As águas prevaleceram por 40 dias e 40 noites, cobrindo até mesmo os montes mais altos. Toda a criação fora da arca pereceu. A magnitude dessa destruição nos faz refletir sobre como Deus lida com o pecado de maneira justa, mas também misericordiosa, já que escolheu salvar uma pequena parte da criação para um novo começo. A arca, então, não era apenas um refúgio físico, mas um símbolo da graça divina em meio ao juízo. Após 150 dias, as águas começaram a recuar. A arca repousou nos montes de Ararat, marcando o início do retorno à normalidade. Mas a normalidade nunca seria a mesma. O mundo que emergiria do dilúvio seria completamente diferente daquele que havia sido destruído. Cada gota de água que secava era uma lembrança do poder de Deus e da renovação que ele trazia. Noé, ainda dentro da arca, esperava pacientemente pela instrução divina para sair. Ele sabia que cada ação dali em diante seria guiada pela vontade de Deus. Um momento de preparação para o pacto que estava prestes a ser estabelecido entre o Criador e a nova humanidade. Mas, como seria esse pacto? Quando as portas da arca finalmente se abriram, o mundo que aguardava Noé e sua família era completamente diferente daquele que haviam deixado para trás. Era como se a terra tivesse passado por um renascimento, limpa das marcas da corrupção anterior. Deus estabeleceu um pacto com Noé, com sua família e com toda a criação. Era um compromisso que transcendia gerações, garantindo que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio. E como prova desse pacto, Deus colocou o arco-íris no céu. Cada vez que ele surgisse, seria um lembrete visível da fidelidade divina, um símbolo de esperança em meio às tempestades da vida. Esse pacto não era apenas um acordo, mas uma reafirmação do valor que Deus atribuía à humanidade e à criação. Apesar do pecado que havia trazido tanta destruição, Deus decidiu não abandonar sua obra. Ele deu a Noé e seus descendentes a missão de povoar a terra novamente, com um novo senso de responsabilidade e um propósito renovado. O arco-íris, com suas cores vibrantes, tornou-se mais do que um fenômeno natural. Era um lembrete de que, mesmo em um mundo imperfeito, a graça divina prevalece. Ele anunciava que, por mais que o homem falhasse, Deus estava comprometido em manter um relacionamento com a humanidade. Quando pensamos no dilúvio, é impossível não sermos tomados por uma mistura de admiração e inquietação. Ele não foi apenas um evento histórico ou uma prova do poder divino. Foi um divisor de águas, literal e figurativamente. Um lembrete de que nossas escolhas carregam consequências, não apenas para nós, mas para tudo o que nos cerca. Noé, com sua obediência e fé, nos mostra que mesmo em meio ao caos, é possível caminhar com Deus e fazer a diferença. O mundo antes do dilúvio era um palco de extremos, de vidas longas e clima ideal, mas também de corrupção profunda e violência desenfreada. E mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estendeu sua graça, oferecendo um novo começo por meio da arca e do pacto.
E aqui estamos nós, séculos depois, vivendo em um mundo que carrega os reflexos de tudo isso. A pergunta que fica é: estamos atentos aos sinais de Deus ao nosso redor? Será que estamos construindo arcas em nossas vidas, símbolos de fé e obediência, ou ignorando os alertas enquanto seguimos em direções que nos afastam dele? Ao olharmos para o arco-íris, que hoje admiramos após uma chuva, podemos lembrar que ele não é apenas bonito. Ele carrega uma promessa, um pacto de que Deus está comprometido com sua criação, mesmo diante das nossas falhas. A história do dilúvio não termina com a arca repousando nos montes de Ararat. Ela continua em cada um de nós, na forma como vivemos, no que escolhemos acreditar e no legado que deixamos.